Será que em DevOps a gente não cria dívida técnica? Talvez o ponto fundamental não será esse. O ponto fundamental será eu ficar ciente da dívida técnica e pagá-la no momento adequado. Esse é o ponto fundamental. Então, vamos ver quais os impactos dessa dívida técnica na equipe. Bom, já adiantei um pouco, né? Falei de esgotamento, né? Sentimentos de cansaço, desesperança, desespero. A gente observa isso, talvez algumas estatísticas ficam claras em relação ao estresse da nossa profissão, né? Ela está talvez dentre as profissões que são mais estressantes. Imagina uma organização mais complexa, maior, com uma necessidade de atender pressões, né, de uma maneira talvez sobre-humana, né? O que nós estamos tratando aqui? Né? Um esgotamento de uma equipe que em algum momento ela não vai criar fidelidade, né? Isso não é uma questão, talvez, se a gente pensa que um herói, como a gente vê em TI, resolva. A questão é outra. A questão é que nós precisamos mudar a maneira de trabalhar, ver que isso vai criando uma sensação de impotência. Eu não sei se vocês já vivenciaram, viram colegas falando, não, isso aqui nessa empresa não funciona, isso aqui nunca vai funcionar. Isso já vai criando uma questão crônica de que as mudanças podem ser quase que uma tarefa impossível. Vamos ir falando mais sobre isso, que funda também a maneira como conseguir criar o engajamento da equipe, através da mudança dos processos, uma mudança na maneira de trabalhar, né? Esse desamparo aprendido que eu acabei comentando, né, onde você, na verdade, entende que houve outras iniciativas anteriormente de mudar, ou eventualmente você vê alguma gerência, alguma diretoria com pouca vontade de mudar, né, como a gente fala, brinca, né, pode mudar tudo sempre quando muda nada, né, que é um pouco o que a gente observa no mercado. Por isso que comentei anteriormente a necessidade de sensibilizar e entender claramente o papel que os diretores, as gerências, as coordenações ocupam dentro desse modelo aqui do DevOps. Vamos aí comentando isso um pouco mais claro. Mas verão que essas são uma grande fonte de causas, de por que a TI chegou no momento que chegou e por que isso ficou com um problema crônico ao longo do tempo, né? A cultura do medo. Esse é outro ponto também que é importante, em relação ao devido a que serei punido, né, eventualmente se cometo algum erro. Então há uma crença também de que as pessoas não devem cometer erros, né? E isso é contra qualquer talvez condição humana, né? A condição humana nos coloca frente ao erro constantemente, inclusive porque a gente não é perfeito, né? Se fôssemos perfeitos seríamos máquinas, né? Então a ideia de cometer erros e ter uma cultura que evite que as pessoas cometam erros, punindo elas, né, vai fazer com que as pessoas comecem a criar uma espécie de inibição, né? Ou seja, eu não vou fazer porque senão eu serei punido. E isso vai criando essa necessidade de criar uma segurança psicológica que nos ajude a preservar, a arriscar, a inovar dentro de um contexto altamente complexo. As nossas soluções são cada vez mais complexas e a organização depende mais para a sua sobrevivência do que nós estamos fazendo. Então, é claramente que nós precisamos mudar comportamentos, né? Como por exemplo horas extras, retrabalhos, final de semana. Bom, a gente já conhece isso, não é necessário falar um pouco mais. Um ponto aqui que eu acabei dizendo sobre a falta de alinhamento que poderão ter as equipes especialistas, aqui é um clássico modelo, né? E boas práticas de mercado inclusive sustentam isso, onde nós temos a área de negócio de um lado, né,
essa área de negócio querendo flexibilidade, querendo se posicionar ao mercado de maneira diferente, inovadora muitas vezes, pressiona, né, a equipe de desenvolvimento que propõe e dá soluções ao mercado, né? Essas soluções precisam ser implantadas, ou seja, que pressiona a equipe de operações para habilitar, facilitar essa chegada dessas soluções de forma rápida. Então, se nós observamos dentro do mercado, nós temos aqui alguns frameworks que são chamados de boas práticas. Aí nós temos a ITIL de um lado, altamente burocrático, altamente orientado a processos, dependência manual, documentação, o modelo cascata na sua formação, certo? E com uma facilidade de tolerar erros, de conviver com esses erros através de soluções de contorno e coisas do tipo. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, que é de alguma maneira quase que incompatível com os modelos que vêm do outro lado, né? Nós vemos aí classicamente modelos cascata em questão de gestão de processos e projetos. Agilidade talvez venha aqui como uma tal de solução, mas verão, se eu somente coloco agilidade em uma parte, né, que é essa parte do desenvolvimento, eu estou de alguma maneira criando frustrações nas outras áreas vizinhas. Ou seja, se eu quero implantar com maior frequência, na área de operação, eu vou, na verdade, sofrer mais, porque irão acontecer talvez com maior frequência mais falhas. Por que isso? Porque a qualidade começa a ficar comprometida, como comentei anteriormente, e a cada vez que executo uma mudança, eu tenho a possibilidade, né, ou a probabilidade de acontecerem falhas. Por quê? Porque eu não fiz testes abrangentes, porque a complexidade não me permite visualizar consequências do trabalho que foi alterado e assim por diante. Então, talvez uma das áreas que menos gosta da agilidade, agora brincando um pouco com esse conceito, será operações. Então, o que ela faz? Ela fortalece, levanta, né, muros, que me permitem ainda colocar mais burocracia para evitar que essa frequência aconteça de maneira tão agressiva. E aí eu tenho o que se chama aqui de muro da confusão. Ou seja, cada um vai atender a partir de métricas, de medições, sua área específica. Por exemplo, desenvolvimento, quantidade de funcionalidades novas, velocidade. Do outro lado, operação, que uma vez que está comprometido com SLAs e disponibilidade da solução, certo? Se sente afetado frente a essas mudanças que virão com maior frequência. Só que eles não têm poder de ação para melhorar aquilo. Então eu tenho aí, certo, minha defesa, esse muro que está sendo levantado cada vez em forma mais alta para evitar que exista uma convergência devido a que não há poder de ação de cada uma das áreas específicas. Cada uma das diretorias vai lutar para forçar o outro a um comportamento que atenda à sua necessidade específica. Bom, isso aqui é o nosso clássico em TI. Então, qual é a proposta aqui que vem do DevOps, né? O DevOps apresenta um processo contínuo que visa a integrar o que cada uma das áreas faz de maneira a envolver, engajar a equipe como um todo. Então, o foco está aqui em conseguir integrar as diferentes áreas. Como é feito isso, né? E aqui eu vou falar talvez de alguns conceitos que não ficarão tão claros agora devido a uma explicação muito sucinta, né? Mas é o que faz com que eu consiga desmanchar ou quebrar essa espiral descendente. Qual é? Primeiro, equipes pequenas de desenvolvedores. Então, equipes menores que trabalhem com desenvolvimento, que trabalhem construindo soluções, irão comprometer menos ações e irão também trabalhar em cima de um senso de propriedade maior. Eles conseguem também validar o que eles estão fazendo e corrigir em forma mais rápida. Que mais? Implantações
são mais frequentes, só que o processo de implantação também passa a ser automatizado. Ou seja, eu consigo elevar a quantidade de testes, abrangência de forma automatizada, evitando fragilidades, evitando não perceber ou fazer coisas que não estavam sendo previstas, né? Que mais? Criamos ciclos de feedback também mais rápido, uma vez que não estou aguardando 3 meses para construir uma release, e implantar. Elas serão com maior frequência, na ordem de semanas, dias ou inclusive até horas. Ou seja, eu posso implantar com muito maior frequência. Caso dê um problema, consigo corrigir, porque está tudo muito próximo, muito próximo enquanto a tempo. Estou fazendo, vi a consequência do meu trabalho, certo? Deu algum problema, já corrijo, volto a colocar, então eu estou muito mais atento à qualidade, né? Que mais? Cada vez que eu confirmo, faço um commit, né? Vamos falar um pouco sobre isso na integração contínua, isso dispara uma série de ações automatizadas que me permitem também ter tranquilidade de que o processo está sólido, está robusto enquanto ao trânsito das informações. Que mais? Ao invés de acumular dívida técnica, estamos resolvendo essa dívida técnica de acordo com as prioridades. Onde está indo o meu esforço? Onde está indo o meu desperdício principal? Em corrigir erros. Quais são os erros? Vamos tentar evitar que eles se materializem novamente. Que mais? Telemetria. Telemetria e monitoração são fundamentais devido a que o processo passa a ser mais silencioso. Transita por várias etapas de forma automatizada e eu preciso entender o comportamento disso, conseguir observar o que está acontecendo e conseguir tomar ações e medidas para corrigir esses problemas. Que mais? O pessoal começa a se sentir mais produtivo. Veja, se não estou desgastando a equipe, resolvendo, apagando incêndio, como se chama, né? Uma equipe bombeiro que está o tempo inteiro aí, surgiu um incidente, vai lá resolve outro incidente, vai lá resolve outro incidente, e aí vai, certo? Sendo que muitos deles são recorrentes, ou seja, acontecem de tempo em tempo e muitas vezes não sei porquê. Eu convivo com falhas. Eu estou, na verdade, olhando para trás, em vez de olhar para frente, né? Como quando consigo estabilizar as soluções, eu consigo também projetar também e desenvolver as competências do pessoal que está trabalhando em cima da TI. Ou seja, eu estou sendo mais produtivo, estou olhando o meu trabalho, estou vendo as consequências de um trabalho bem feito. E aí, isso também me ajuda a dar foco também na solução, dar foco no meu trabalho, né? Evitando esperas, né? Trabalhando em cima do que é efetivo, eficaz. Aqui uma técnica também que nos ajuda bastante a implantar em produção sem necessidade de corrigir as falhas imediatamente, que são as implantações no escuro. Eu posso implantar, não apresentar essa solução para o usuário e olhar o comportamento dela sem impactar o negócio, né? Isso também me ajuda a estabilizar colocando já uma estaca, certo? Uma bandeira, conseguir chegar lá em produção, consigo a partir daí também olhar o comportamento e corrigir, certo? Com todo o processo já funcionando, sim, essa maneira clássica que era, eu coloco em produção um pacote grande, né, que seria uma release, e aí tudo daí para frente surpresa, ou seja, eu estou muito dependente do comportamento não previsto, não previsível, devido a essa necessidade de atender prazos de maneira muito agressiva. Então não dá tempo, né? Ou seja, essa ideia de combater os incêndios, né, passa a ser muito esporádico, né? Não é mais o foco do meu trabalho, né? Então, a partir daí, talvez há uma questão de fundo,
que é diminuir o tamanho do lote. Não é mais releases grandes que acumulam muito trabalho, e sim liberar, certo, com pequenas diferenças entre o que está funcionando e o que estou colocando em produção. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, que são fundamentos que vêm do Lean, que sustentam isso que eu acabei de colocar. Isso desmancha grande parte do problema crônico que nós vimos até agora.